Está aqui mais uma vez para nossa satisfação o médico Dr. Joaquim Cardoso Lima, o médico da família, que mais uma vez está aqui conosco e nos trazendo aqui boas informações sobre assuntos gerais. Bom dia, doutor Quinca. Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Barcos. Tá ligado? Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Barcos. E inicial, um abraço, né, para todo o povo de Conceição da Barra e adjacências, né? A minha esposa está lá em Jaguaré, ela falou que tá escutando o programa lá, ela falou. Então tá sintonizado lá por meio do portal. Porque naquela última semana que eu vim aqui, ela tocou em alguns assuntos aqui ela falou, toda vez que você falar, agora eu vou ficar na escuta aqui. Qual o nome dela? Marisete, o nome dela. Um abraço para a dona Marisete aí, ligadinha na gente, toda a família, o pessoal de Jaguaré. Ela é irmã do Eliseu, vereador lá, meu cunhado lá. Da família Ribeiro. Da família Ribeiro. A família Zé Braúna, o nome do pai dele, mais conhecido como Zé Braúna naquela região ali. Ali de Palmito. Exatamente. Então, em especial também um abraço a todas as pessoas que estão no plantão hoje nos hospitais, né? Tanto aqui no Braço do Rio como lá em Conceição da Barra, e para os nossos pacientes, né, que, como nós vamos falar alguma coisa sobre o assunto aqui, que são, às vezes, até pejorativo falar, mas são os verdadeiros pacientes, né? Paciência. Porque tem que ter paciência. Tem que ter paciência. É porque às vezes, doutor, as pessoas chegam num pronto-socorro, chegam num hospital, coisa de brasileiro. O brasileiro só vai procurar quando está com dor, né? Quando dói, aí ele corre lá. Aí quando ele chega lá, ele normalmente se depara com um funcionário ou uma funcionária que está ali sentado e a gente precisa entender que ele também não pode se envolver muito, senão ele ira a cabeça. Sim, né? Eu trouxe aqui para vocês um jornal de há 10 anos atrás, né? Esse jornal foi até quem fez a matéria, foi o nosso saudoso Ilmar de Jesus. Esse jornal praticamente ele mudou toda a estrutura de saúde de Jaguaré a partir desse momento aqui. Esse jornal, Jaguaré tinha muitos problemas de saúde, muitos problemas. Inclusive eu fiz uma matéria completa na época de todo o levantamento da cidade de Jaguaré, e depois veio assim. Doutor, o seu cabelo ainda estava preto. Exatamente. Ainda tinha bastante cabelo. Há 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás. É mais, hein? Porque, na verdade, aqui em 2010 já se vão... Mas tem uns passantes que ninguém fala, nossa, cada vez você é mais novo. Eu não sei porque, eu não sei como. Exatamente, então, aqui, ó, maio de 2010, já vão 13 anos aí. Você falou uma frase extremamente importante que a gente chama atenção. O tanto que a comunicação ela pode fazer o bem para uma população. Pois esse jornal aí, na época, foi mais até um desafio da saúde, porque eu, como já morador de Jaguaré, e eu trabalhando lá, eu vi que realmente a situação era muito precária na época. E se a gente não se levantar, se as vozes não se levantar e chamar a atenção das autoridades competentes, no caso os prefeitos, vereadores, etc., as coisas nunca têm mudança. Eu só vou... o senhor colocou aqui sobre o problema das dificuldades que as pessoas têm. O que acontece, né, com a saúde, que é um desencontro. É um desencontro. Existe um desencontro entre o gerenciamento e a população. E a necessidade. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer em saúde é planejamento. As nossas saúdes não têm planejamento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Geograficamente a situação de Conceição da Barra é um pouco assim adversa, porque tem aqui, essa região aqui, tem a região da Barra, então 2 hospitais, praticamente 2 pronto-socorro, 2 cursos, tudo mais. Bom,
Mas antes disso, nós temos que fazer levantamento eu vou te dar um exemplo aqui. Jaguaré tinha esse tipo de problema antigamente. Que eu vou falar para vocês aqui. Um pouco antes do senhor chegar, o André tinha mencionado parte dessas dificuldades. Ele mencionou Jaguaré como uma solução para um certo problema que nós exatamente. Na época, o que nós fizemos? Eu assumi a responsabilidade. Eu lembro que eu fui na rádio, eu tomei uma decisão assim, porque eu fui na rádio, eu queria colocar na rádio algumas coisas da cidade de Jaguaré, e o prefeito local, na época, ele era dono da rádio. Então, ele era muito meu amigo, mas quando eu fui para falar alguma coisa, ele foi lá e me travou. Eu falei, já que não deixa eu falar na rádio, eu vou pro jornal. Que também é outro poder de comunicação muito forte, muito grande. Hoje está mais celular, mas o jornal ainda era nessa época. Então, eu fiz o levantamento da saúde de Jaguaré todo, e eu vou só colocar aqui para vocês aqui uma situação que para resolver, tem que resolver desse jeito, não tem jeito. Eu vou te dar um exemplo. Tem condição, eu estou fazendo uma pergunta para você, tem condição uma pessoa que mora lá no Jundiá tem referência como posto de saúde da Cobras? Não tem. E eu me recordo... Tem condição? Eu me recordo de uma das suas entrevistas, doutor, em que o senhor falou sobre a forma como os PSFs, as unidades de saúde são montadas. Exatamente. Na verdade, não precisaria de um médico ali, cada um médico, precisaria talvez de um enfermeiro. Exatamente. Então, aí você sai lá do Jundiá, entendeu? Ou sai lá de... Tudo a referência é Cobras. Aí chega lá na Cobras, é um PSF. Aí chega lá, você tem que marcar uma consulta para daqui a 30, 40, 60 dias, que é PSF, é medicina preventiva. Mas a criança tá com a dor, ou tá com a febre, Aonde que ela vai ter que procurar? Ela vai direto no pronto atendimento, no pronto-socorro. Porque, primeiro, pelo acesso, e segundo, pela demora. Então, se não fizer um planejamento dentro do município, levando em conta as necessidades das pessoas. As necessidades das pessoas. Já que a saúde pública ela tem que ser, ela é SUS, nós temos que integrar a saúde à população. Tem que facilitar isso para a população. O senhor está falando aí de um assunto, e a gente tem tocado nisso aqui ultimamente muito, sobre a decisão que se tomou em relação ao IMABA, né, que é um hospital referência materno-infantil no estado, e que antes as pessoas tinham que sair do interior para ir até lá, às vezes formando filas de madrugada para poder marcar a consulta e depois voltar na consulta, né? E aí agora, recentemente, nós observamos que houve uma mudança. A marcação de consulta por telefone começou por um telefone comum, aí criou-se um 0800, levando em conta que as pessoas às vezes não têm dinheiro para pagar uma ligação, né? Exatamente. Um 0800, marca a consulta e a pessoa só vai lá naquele momento específico. Além disso, o aumento de leitos, etc. Enfim. Então, será que já é um pouco dessa sensibilidade, doutor, de que é preciso fazer com que os serviços de saúde estejam próximos do cidadão? Você tem que mapear. Porque isso é igual, eu comparo isso até o problema de segurança pública, né? Na Europa, por exemplo, eu estive na Europa, então você vê lá, quando dá 10 horas da noite, todos os bares são fechados. E eles drenam a segurança pública só para aquelas áreas de boemia, que lá você pode ir, porque lá nós estamos, aquilo assim. Então, o que acontece? Nós temos um problema muito sério de logística. As pessoas, elas não têm, é uma questão de mobilidade. Você calcula uma pessoa, eu estou cansado de ver pessoa que sai da Cobras, por exemplo, para vir consultar aqui na UME, não tem carro, não tem nada, tem que pagar às vezes pessoas para trazer até aqui, e quer dizer, não tem mobilidade, então você tem que facilitar a vida dessas pessoas.
É assim que você vai tirar as pessoas da frente dos pronto de atendimento. Porque as pessoas não vão para o pronto de atendimento porque quer ir. É porque elas não têm outro lugar para ir. Então, como elas não têm outro lugar para ir, elas vão procurar. Eu quero saber se só tem um médico lá, né? Só tem um médico. A gente só para ter ideia, nós estamos atendendo hoje em torno de 80, 90 pacientes por dia dentro dos. Um médico só fazendo isso. E Jaguaré também era assim na época. Hoje são 3 médicos na UME, 3 médicos de plantão, porque na época eu implantei isso lá, e a maternidade não funcionava. Eles tinham tirado a maternidade, foi um dos problemas também que eu fui para cima deles na época, porque não por ter tirado a maternidade, mas a forma dessas grávidas serem atendidas. A ausência da maternidade não significa tanta coisa no município, mas para você tem que suprir isso de outra forma. Eu vou te dar exemplo aqui. E o que acontece hoje no nosso município, por exemplo? É muito sério o que acontece com a maternidade no nosso município. Aqui no Conceição da Barra. Por quê? Porque a Conceição da Barra também não tem uma maternidade própria do município, por várias questões. Depois a gente pode discutir sobre isso. Como que faz a maternidade dentro do município? Quais são os critérios? Existem critérios. Jaguaré também não tinha na época. Mas o que acontecia? Tanto lá como aqui da época, hoje já não tem esse problema de Jaguaré, mas aqui ainda tem. No hospital maternidade existe a UTIM, que é a UTI neonatal. Então, pela lei do SUS, 40 semanas abaixo, se a pessoa tiver com 4 dias, 5 dias antes de ganhar neném, é com prematuro. Sim. Aí o que acontece? Aí você vem pelo ultrassom. O ultrassom tem lá suas margens de erros e de acertos, mas tem suas margens de erro. 4 dias para lá, 4 dias para cá, aquela já está formada. Mas a burocracia não deixa. Por exemplo, o hospital maternidade é a referência da Barra. Mas quando você faz, você não pode mandar de porta aberta para lá, entendeu, André? Então o que acontece? Você tem que fazer passar um e-mail para a maternidade. Aí na hora que ele chega lá e fala assim, 39 semanas e 3 dias, quer dizer, 40 semanas é uma gravidez normal, é 40 semanas e mais ou menos 15 dias. Então até 42 semanas é normal. A maternidade, você sabe o que faz? Não aceita paciente, fala, manda já para Linhares. Olha bem... Ou seja, vamos olha bem a situação que nós estamos... Uma mulher grávida, né, normalmente o parto acontece com 40 semanas de gravidez. Sim. Aí ela está faltando ali 5 dias, ela sente dores e contrações. Chega lá. Aí não adianta ela ir lá para a maternidade aqui, ela vai ser mandada para outro lugar. De lá mesmo o e-mail já passa o e-mail falando. Isso é uma questão burocrática. Simplesmente burocrática. Então, quer dizer, aí o que acontece? Aí fala assim, mas o município não tem ambulância. Como é que o município pode ter ambulância desse jeito? Que você vai ter que pegar uma paciente daqui, tirar a ambulância daqui, para ir para Linhares, para ser avaliada. Não é pegar neném, não. É para ser... Ela pode chegar lá e voltar. E para voltar daí 2 ou 3 dias. E depois de 2 ou 3 dias, às vezes depois vai para a maternidade, porque chega 40 semanas, já pode ganhar neném lá. Enquanto isso, se ela estiver sofrendo dores e contrações, ela vai continuar sofrendo. Vai ficar, e isso gera incômodo para nós que somos médicos de plantão, gera incômodo para a administração, problemas de gastos, que combustível não está fácil, problema de ambulância, que a ambulância quebra, não tem ambulância que aguenta. E não resolve o problema do paciente, porque tem paciente que sai daqui várias 2 vezes, 3 vezes, São Wilson. Então... E esses casos ocorrem com frequência? Muito frequente, porque toda mulher grávida vai ter que passar por esse processo, ou pela maternidade, com 40 semanas, ou vai para Linhares, porque tem o TIM lá. Então, vocês veem você vê como que as coisas vão se complicando. Agora, o grande problema não é só esse. O grande problema são os problemas jurídicos
que acontece. Teve um tempo atrás aí com a menina, eu estava de plantão, a menina chegou praticamente, ainda não estava. Chegou ganhando neném lá, ganhando neném, o neném morreu prematuro, em cima da cama lá. Por quê? Porque ainda não tinha. Os hospitais, você calcula, eles querem que você pega uma paciente já, às vezes, em trabalho de parto, já em andamento, sai daqui para Linhares. Aí vem as dores do parto, vem os estresses da família. Normalmente não é médico que vai, porque o médico não dispõe do médico para isso. E o que acontece? Acontece que o Rio tem um risco muito grande dessa mulher, por exemplo, essa mulher, tem um filho dentro da ambulância. Agora, doutor Joaquim, o senhor... Você entendeu, André? Como que a situação não complexo. É fácil, é complexo, é muito complexo isso. O senhor é médico há muitos e muitos anos. Mais de 30 anos. Deve ter vivenciado essas situações ao longo de toda a vida profissional. Com certeza. E não mudou nada nesse... Olha bem, eu vou mostrar para o senhor aqui, eu trouxe esse jornal aqui justamente para mostrar isso. Quando eu fiz essa matéria sobre a época de Jaguaré... Só para situar aqui o nosso ouvinte e também os internautas, o doutor Joaquim está trazendo aqui uma edição do Diário Popular da segunda quinzena de maio de 2010. Ele concedeu uma entrevista na época ao jornalista Ilmar de Jesus, que inclusive integrou aqui, né, a equipe da Rede Barcos, hoje é falecido. Mas devido às declarações do senhor, teve também aqui um direito de resposta. Sim. Na época da Prefeitura Municipal de Jaguaré, em função, né, de observações que o senhor fez na reportagem, né? Isso. Aí eu queria colocar aqui para vocês o seguinte: então, quando tiraram a maternidade lá, então eu falei sobre isso, sobre a paternidade e tal. Aí o que acontece? Quando vem o direito da resposta da época da Prefeitura, eu vou ler só um pedaço aqui, assim, que eles falaram lá. Então fala assim: com relação à unidade de obstetrícia, ao contrário do que afirmando pelo médico Dr. Joaquim Cardoso Lima na entrevista concedida a esse jornal, a maternidade de Jaguaré não foi retirada subitamente da comunidade e levada para o município vizinho de Nova Venécia. O ano de 2008 foi pautado com inúmeras reuniões e oficinas para a nova discussão sobre a implantação da rede de atenção à saúde da mulher e da criança na macro-região da saúde norte do estado do Espírito Santo, composta por 32 municípios, na qual Jaguaré está incluso. Essas reuniões aconteceram com o total envolvimento de vários profissionais de saúde, junto à Secretaria Municipal de Secretaria de Saúde do Estado, com a proposta de reorganização do serviço de saúde e total fortalecimento da atenção primária de saúde. Uma grande das mudanças proposta é a redefinição dos pontos de atenção e atendimento para a realização dos partos, sendo estruturados e qualificados em município próximo. Já os partos em alto risco a serem realizados na macro-região, acarretando a redução da mortalidade infantil materna, redução de parto cesárea. O que eles estão falando é o seguinte aqui: eles tiraram a maternidade na época porque fizeram a reunião com vários municípios. O Estado ficou de fazer uma maternidade para todos os municípios. Essa maternidade, nós estamos em quem? 2023. Essa maternidade existe? Então o que fizeram? A defesa deles aqui, eles tiraram, que tinha maternidade, eles tiraram, fizeram um monte de reunião, tiraram a maternidade e falando que fizeram essa reunião, teve essas reuniões, e até hoje, passaram-se mais de 2008 para 2023, passaram até hoje, e essa maternidade para a mulher e a criança até hoje, conjunto vazio, até hoje ela não existe. Então tiraram uma coisa antes de ter uma outra já pronta. Eu entendi a sua resposta à minha pergunta. Ou seja, nesses 13 anos não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Infelizmente é a realidade. Nós tínhamos que ter nessa região norte, além de tudo isso que nós estamos falando aí, um hospital maternidade, materno infantil para todos esses municípios, tinha que ter, para evitar justamente isso. A maternidade atende uma coisa, se não tiver, é o tinha em Ares, e nós vamos sofrer
Eu acho que parece que Pinheiros também está acontecendo isso também, parece que Pinheiros também não tem maternidade mais, parece que está nessa mesma situação. E enquanto isso a população vai sofrendo todas essas consequências aí. O senhor acredita que o novo complexo do Roberto Silvares possa solucionar essa questão? Está no projeto a solução disso? Aqui, essa reunião também estava no projeto 2008. E até hoje está desse mesmo jeito. Teria, no caso aí, o hospital materno-infantil, como você falou, teria que ser uma estrutura específica. Específica? Roberto Silvares já é outra. Não, Roberto Silvares não tem nada a ver com isso. Justamente para drenar, para convergir todas essas pessoas, tanto que o time, tudo. Quer dizer, o que acontece? Só para. Eu vou entregar o microfone para vocês aqui, que vocês vão. Mas o que acontece? Não, o senhor hoje vai ficar com o que acontece é o seguinte: então você vê que a maternidade já atende um tipo de paciente e já atende outro. A maternidade não assume a responsabilidade e ainda chega a gente ainda, tá? Quando a gente manda o paciente pra lá, tem uns colegas que falam assim, pô, doutor Joaquim nem sequer tá com a paciente e manda pra cá, a paciente já com trabalho de parto. Primeiro que os colegas meus sabem muito bem que quando você, primeiro para tocar uma paciente tem que ter um lugar adequado. A gente que trabalha dentro de pronto-socorro não tem um lugar adequado para você botar uma senhora numa mesa de obstétrica. Tem um procedimento que você vai ter que fazer um toque, que você vai ter que... Tem material que se usa, é um lugar privativo para você fazer isso. Aquele monte de gente que você está atendendo ali, você está ali, de repente chega uma mulher parando, chega um corte, chega não sei o quê, quer dizer, não é o lugar adequado para isso. E se mesmo se tivesse, quem tem que dar o parecer final de uma paciente obstétrica, antes de qualquer coisa, é obstétrica. Então, porque senão, o que ia acontecer? Senão eu botar uma plaquinha eu sou clínico geral, eu botar uma plaquinha de Dr. Joaquim, clínico geral e obstetrícia e ginecologia. Os obstetras iam ficar bravos comigo. Exatamente. Cada um na sua. Os colegas vão falar, cara, esse cara é obstetra, como é que ele está tomando meus doentes e tudo isso, se ele não é obstetra? Então aí eu não sou, né? Mas na hora que tem que fazer, eu tenho que ser, né? Você entendeu? O senhor está me recordando ontem, por acaso. Um paradoxo. Ontem, por acaso, eu estava com um grupo de amigos, e aí alguém tocou em assunto de SAMU, ambulância, etc. E aí a gente chegou à conclusão seguinte, que hoje, por exemplo, antigamente, há pouco tempo atrás, quando havia um acidente na estrada, a polícia rodoviária, dependendo da gravidade, ela pegava a pessoa ferida e levava para o hospital. Hoje ela não pode mais fazer isso. Sim. A pessoa pode estar morrendo ali e tal, mas ela não pode tocar na pessoa. Tem as suas razões? Tem. Mas e as urgências? E as emergências? Como é que fica? Exatamente. 2 minutos que um paciente chega vivo do hospital é suficiente para você salvar a vida dele. Recentemente, o senhor falou sobre ambulância. Recentemente nós até comentamos este assunto aqui com o secretário municipal de saúde, Daniel Bissoli, que é uma pessoa muito presente aqui também, né? Tem se esforçado muito para resolver. Muito competente, por sinal. Com certeza. E aí nós falamos sobre um caso que repercutiu nas redes sociais de uma pessoa que foi esfaqueada num bairro lá da sede do município e ficou aguardando a chegada da ambulância, né? Alguém ligou e tal. Só que o SAMU, a central do SAMU é em Vitória. E tem todo um protocolo. Tem toda uma burocracia. A pessoa que está ligando, ela não entende aquilo, ninguém explica para ela que tem um protocolo, ela tem que seguir aquilo ali. E aí, mas por que não foi uma ambulância que fica de plantão? E aí ele explicou, o secretário Daniel explicou, tinha 2 ambulâncias que ficam aqui do município para atender. Só que as 2 estavam atendendo emergência do paciente. Exatamente, não tem. E aí, enfim, é muito complexa a situação. Exatamente. Então, é o que eu estou te falando. Às vezes, nós temos uma dificuldade muito grande, às vezes a pessoa chega e fala assim, mas essa ambulância aí, a ambulância está quebrada. Às vezes a ambulância está ali, mas a ambulância está com problema, está quebrada, está com... Então o pneu está tudo caro. Então, quer dizer, quando
quando nós discutimos saúde não é só o pronto-socorro, o médico, a enfermeira e os medicamentos. Então, ainda tem toda essa, entendeu? Essa logística que existe, que muita gente não sabe. O motorista da ambulância, tem o acompanhante, tem uma série de coisas. Deslocamento, uma enfermeira, por exemplo. Nós temos um problema sério por ter um médico só. A lei não permite que nós saímos do nosso plantão e larga o plantão e acompanha um doente grave. A lei não permite isso. Se chega uma pessoa naquele lugar, você se afastou do seu trabalho. Não pode. Às vezes no médico, por que o médico não veio? O médico não veio porque só tem um. E a gente você não pode resolver um problema aqui e deixar outro para trás. A gente ainda observa, por exemplo, quando fala-se dos motoristas de ambulância, eles trabalham quase que 24 horas dirigindo para baixo para cima os perigos das estradas, etc. E eu me lembro que até pouco tempo atrás a diária de um motorista de ambulância era de 20 ou 30 reais. Agora, eu gostaria de aproveitar, André, e lembrar que os médicos, os especialistas, os cientistas brasileiros e da Organização Mundial de Saúde estão recomendando, estão fazendo um alerta sobre a vacinação contra a poliomielite, contra a paralisia infantil. Há um perigo iminente de retorno dessa doença que assolou o nosso país na década de 80, foi uma coisa absurda. Até hoje há pessoas com sequelas, pessoas que estão com problemas de locomoção, etc., por causa da paralisia. E a única coisa que evita é a vacina, né, doutor Joaquim? Então, aproveitando isso e desejando que eu achei muito interessante aí a notícia dada pelo secretário Daniel Bissoli sobre a criação de uma unidade móvel. E a gente torce para que dê certo, por quê? Porque no passado aqui já havia um ônibus da saúde no município. Esse ônibus virou sucata. Então, assim, a gente espera que não fique apenas nesse esforço, não é o esforço do secretário de criar uma estrutura, de fazer aquilo que o doutor Joaquim, né, recomendou no início, de aproximar o serviço de saúde do cidadão, ou vice-versa, o cidadão do serviço de saúde. Então, a ideia da unidade móvel é bastante interessante. E a gente torce para que dê certo e não aconteça como o ônibus da saúde que havia no município há anos atrás. Ok, 10 horas e 7 minutos, vamos a uma pausa então aqui no nosso bate-papo com Toninho de Deus, e lembrando, né, aos ouvintes, internautas que ligaram o rádio, então o seu celular agora para nos acompanhar, que Toninho de Deus está numa missão aí profissional e por isso que ele não está aqui na apresentação do bate-papo, né? Esteve só nos Alô dos Amigos, né? Na primeira parte de 8 às 9 horas. Amanhã ele está abrindo o baú cedinho aí com o Judson e ainda se ele tiver sinal aí na estrada onde ele está nessa missão profissional, ele entra em contato com a gente para mandar também aquele bom dia todo especial nessa última parte do programa daqui a pouquinho. E vamos continuar com o Dr. Joaquim Cardoso Lima, que assuntos importantes que nós vamos destacar também nessa terceira parte do nosso encontro de hoje. Você está ouvindo Bate-Papo com Toninho de Deus. Participação Wilson Oliveira e André Oliveira. Apoio Suzano. Nós plantamos o futuro. Agora 10 horas e 20 minutos, 10 e 20 neste sábado também, dia 20 de maio de 2023. Aquele bom dia para você nesse momento sintonizado aqui na Rádio Barcos FM de Braço do Rio, Barra FM em Conceição da Barra. Você também da Cidade FM de Pedro Canário. Bate-papo com Toninho de Deus até às 11 horas com você. E também os nossos amigos internautas que estão aí por meio do portal da Rede Barcos, redebarcos.com.br, também acompanhando a nossa programação, assim como a esposa do doutor Joaquim Cardoso Lima, lá em Jaguaré, os amigos de Jaguaré, também o pessoal de São Mateus, Nova Venécia, Pinheiros, Montanha, Mucurici, Ponto Belo, né? Estão aí nas cidades vizinhas. Pedro Canário já acompanha aí pela Rádio Cidade FM, assim como o pessoal aqui de Conceição da Barra, e esses daí já são de casa, né? Mas os de fora, mandando um abraço para eles também que estão sintonizados aqui na gente. Então vamos continuar aqui com o Dr. Joaquim Cardoso Lima,
E, doutor Joaquim, só para ficar aqui claro, daqui a pouquinho o seu Wilson continua, eu gostaria de saber como foi resolvido então o impasse com relação à maternidade lá em Jaguaré, nessa abordagem que o senhor estava fazendo lá junto à Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde, e há quanto tempo lá já nascem os jaguarenses, né? Porque tem sempre em alguns municípios, assim como em Conceição, o fato de nascerem em São Mateus, né? Os pictotinhos e pictotinhas, mas Jaguaré já tem, portanto, aí possibilidade de realizar, né? Os partos. Exatamente. Então, não é fácil, André, quando a gente, e como o nosso secretário de saúde colocou, você vê que tudo o SUS tem facilidade para tudo, mas tem que ter tudo dentro é tudo protocolar. Então, por exemplo, parece ser fácil colocar uma maternidade no município, mas não é. Naquele período o que aconteceu ali? Quando aconteceu esse evento aqui, que eu coloco aqui no jornal, teve uma mudança de uma eleição no meio do ano em Jaguaré. O Evilásio tinha sido afastado do cargo e estava uma eleição no meio do ano, foi em 2010, isso. Foi a eleição no meio do ano. Então, eles tinham tirado essa maternidade, e como eu já coloquei aí, os pacientes de Jaguaré saíam para ir para Nova Venécia, e Nova Venécia tinha um problema muito sério na Venécia. Você tinha que passar por dentro de Jaguaré e a estrada ainda era de chão. Ou então você tinha que ir por São Mateus, passar por São Mateus ali, Nova Venécia, passar pela ponte ali, 41, passar ali, pelo 41 e chegar em Nova Venécia. O que acontece? O que acontece muito? Normalmente, além do, como eu coloquei para vocês, além do médico ter que examinar pacientes obstétrica, existe também a destreza do profissional. A maioria desses profissionais que estão formando hoje, eles não têm eles não têm nenhum convívio com obstetrícia. Entendeu? A meninada nova, são muito bons e tal, mas não tem capacidade para avaliar uma gestante, porque gestação é uma coisa muito complexa. Você na hora que está nascendo ali, pode ter uma circular de cordão naquele momento ali. São duas vidas, né? São duas vidas. Tem uma circular aparece uma circular de cordão ali no pescoço. Circular de cordão é quando o cordão fica enrolado no pescoço da criança. Aquilo ali muda todo o trabalho de parto, muda tudo aquilo ali. Entendeu, André? Então aquilo passa uma coisa normal, passa a ser uma urgência. Porque a criança começa a ter sofrimento e etc e tal. Então, tem os partos que as crianças nascem, como é que diz, em pé. Nascem em pé. Então, tudo isso aí, existe a destreza do obstetra. E com essa toda a tecnologia que nós temos hoje, o ultrassom é essencial, às vezes até quase na hora do parto, ultrassonografia. Então, quando nós montamos essa maternidade lá em Jaguaré, o SUS, ele necessita que você tenha alguns compromissos. Primeiro, André, o problema do total de nascimento que o município tem que ter. O SUS só banca maternidade com 5 nascimentos dia. Se você não tiver esses 5 nascimentos dia, o município passa a ser responsável pela maternidade. E quando você vai botar manter a maternidade, é um outro problema, é dinheiro. Porque não sai barata a maternidade. Você tem que ter obstetra, você tem que ter pediatra todo dia, obstetra todo dia, e todo aquele aparato da maternidade, enfermeiras, tudo isso. É uma outra vida. Pra você ter ideia, Jaguaré, nós temos a maternidade hoje lá, mas eu lembro que um tempo atrás aí a maternidade consumia em torno de R$400 mil por mês. Só a maternidade. Nós bancamos a maternidade lá, porque não dá essa quantidade de pessoas. Mas aí vem gente ainda de fora, que ganha neném lá, então você
você vai... Mas quem paga praticamente é o município. É o município. Então, agora, o grande problema é profissional. Talvez ter profissional é muito mais problema ainda do que o próprio dinheiro. Porque você não acha pediatra mais para trabalhar nesses setores. Então, obstetra também é uma dificuldade. Então, o que acontece? Acontece que, quando a gente põe a maternidade, você tem que ter todas essas responsabilidades e todos esses gastos.